everybody, how are you? Como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje, a nossa aulinha vai ser sobre um feriado que é muito importante lá nos Estados Unidos. Vocês querem saber que feriado é esse? Bom, é um feriado que algumas pessoas ficam um pouco assustadas, digamos assim. Mas não precisa ficar assustado. A gente só vai contar sobre ele, não é para ficar assustado com nada, tá? Hoje a nossa aulinha vai ser sobre o Halloween, isso mesmo. Considerado, né, a tradução mais literal, é como se fosse o Dia das Bruxas em português. E o Halloween está próximo, né? A data dele está próxima. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos lá? Primeiro, a gente tem que entender qual é a origem do Halloween, de onde ele veio, como ele veio, por que ele veio, tá bom? Vamos ler com a tia? A origem do Halloween. A origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória, visto ser praticada há mais de 3.000 anos. Esse feriado, é muito antigo, tá bom? Ela surgiu com os celtas, o povo que era politeísta e acreditava em diversos deuses. E esses deuses tinham ligação com os animais, com as forças da natureza e tudo mais. Os celtas celebravam o festival chamado Samhain, esse aqui, o qual tinha duração de 3 dias e tinha o início no dia 31 de outubro e ia até o dia 1º de novembro, tá bom? Aliás, dia 2 de novembro. E nele era comemorado o fim do verão. Por quê? Professora, mas como assim o fim do verão? Se aqui no Brasil tá maior calor. Então, gente, quando a gente tá em outro país, as estações do ano podem ser diferentes. Lembra que a gente já estudou sobre estação do ano? Então, por isso que lá, nessa época, tá sendo comemorada o fim do verão, tá bom? O verão pra gente só começa dia 21 de dezembro, por aí, tá bom? Bom, e comemorava-se a passagem do ano celta. Por quê? Dependendo do povo, eles vão ter um ano novo diferente do nosso. Então, nesse caso, os celtas comemoravam a passagem do ano. E tinha início no dia 1º de novembro, esse novo ano dos celtas, tá bom? As tradições norte-americanas e inglesas do Halloween são diferentes, tá bom? Muito mais diferentes das do Brasil, vamos ver? Acredita-se que na noite do dia 31 de outubro, os fantasmas saem dos seus túmulos e seguem pela rua para dar susto nas pessoas. É mole, gente? E aí, no caso, as crianças, os jovens se fantasiam, né? De mortos-vivos, né? De zumbi, de monstros, de bruxa, né? E outros personagens para sair pela vizinhança, né? E fazendo a seguinte pergunta. Doces ou travessuras? Vocês já ouviram falar nessa frase? Então, lá nos Estados Unidos, eles fazem isso no dia 31 de outubro. E não sei se você já parou para perceber, 31 é sábado que vem. Pois é. A história do Halloween nos Estados Unidos, vamos entender? Por que a gente tem que entender? Porque o povo celta não morava nos Estados Unidos, e sim na Europa, tá bom? Então, são continentes diferentes, vamos ver? Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito, muito, muito forte. E foi trazida por imigrantes da Irlanda, Irlanda que fica lá na Europa, tá bom? E desde então, a festa é o maior sucesso nos Estados Unidos, todo mundo gosta. As crianças usam fantasias, batem nas portas das casas dizendo doce ou travessura, né? Em inglês é chamado de trick ou track. E a brincadeira é a seguinte, você tá pedindo doce na casa das pessoas. E se a pessoa não te der, você vai cometer uma travessura, tá bom? A quem te negar essa guloseima. Mas é muito legal, todo mundo se diverte muito nessa festa. As casas e as ruas ficam muito, muito, muito decoradas mesmo. E as pessoas colocam coisas de vampiro, coisas de múmias, caveiras e tudo mais. E uma das marcas emblemáticas do Halloween são as velas dentro de abóbora. Isso mesmo, abóbora, aquela que a gente come. Então, eles compram a abóbora, fazem um rostinho nela e colocam uma vela lá dentro. Eles fazem de lanternas e colocam isso no jardim. Porque nos Estados Unidos, todo mundo tem um jardim. Dificilmente não tem, tá bom? Além dos Estados Unidos, essa festa foi difundida por diversos países do mundo, tendo uma forte comemoração também no Reino Unido e no Canadá. Reino Unido é composto por 4 países, tá bom? Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia, ok?
Agora vamos ver quais são os símbolos do Halloween. Nós temos as abóboras, as velas, o gato preto, temos a vassoura, morcego. E não só isso, gente, é uma lista gigante, mas esses são os principais, tá bom? E as cores, gente, as cores do Halloween também são muito, muito, muito importantes. Vamos ver? As cores mais usadas nessa festa possuem significados. Por exemplo, laranja é a cor que traz a vitalidade, energia, uma força. O preto é a cor que os magos, né, e as feiticeiras usavam, né? A gente sempre liga o preto a essas pessoas, né? E o roxo simboliza a magia, ok? Bom, agora a gente tem que saber a história do Halloween no Brasil. Pois é, você acha que não? Mas tem pessoas que comemoram Halloween no Brasil. Bom, aqui, ainda que no Brasil o Halloween não tem uma grande tradição, existem muitas festas temáticas que ocorrem no dia 31 de outubro atualmente. Isso ocorreu por influência estadunidense, ou seja, influência lá dos Estados Unidos. Portanto, é uma comemoração muito nova, muito recente aqui no Brasil. E, no entanto, não é comparada com as festividades que são realizadas nos Estados Unidos, gente, porque realmente lá é feriado, lá para tudo, para eles fazerem essas festas, essas brincadeiras, para eles arrumarem as casas e tudo mais. Antes era comemorada, né? Antes não era comemorada, né? Mas desde há 20 anos tem vindo se tornando um hábito aqui no Brasil. Muitas pessoas fazem festas. Claro que não é a mesma coisa, a gente não tem nem como comparar. Mas, querendo ou não, é uma festa, né? Um dos maiores propulsionadores dessa cultura são os cursos de inglês aqui no Brasil. Pois é. Em muitas escolas de línguas que se comemora essa data com os alunos. Só que aí eu tenho que te contar um negócio. Estão querendo colocar o dia do Saci, né, como o dia 31 de outubro. Por quê? Pra gente valorizar mais o nosso folclore. Vocês sabem a lenda do Saci Pererê. E ele se relaciona um pouco com o Halloween porque ele assusta as pessoas na floresta. Então, aqui no Brasil, as pessoas tornaram o dia 31 de outubro o dia do Saci pra gente ter a nossa tradição também, ok? Agora, vamos aprender o vocabulary sobre o Halloween? Vamos lá? Primeiro, bat. Repeat with me. Bat. Bat é morcego. E aí você vai lembrar que Batman é o nome do Batman. E aí você vai lembrar que bat é morcego e man é homem. Então, homem-morcego. Olha só como a gente descobre as coisas, né? Bat é morcego, tá bom? Candy é doce, né? Doce a gente ama, né? Cat é gato. Lembra do gato preto? Então, ghost é fantasma. Monster é monstro. Pumpkin é abóbora. Trick or track é doces ou travessuras. E por último, witch é bruxa, ok? Mas, gente, deixa eu falar com vocês. Vocês sabem qual é o objetivo do Halloween? Bom, é para as crianças se divertirem. Para as crianças, pegarem os doces, se fantasiarem, ver os amiguinhos e tudo mais. Pois, afinal, a gente sabe, né, que nada disso é verdade, é brincadeirinha. A gente sabe que não existe fantasma, a gente sabe que não existe essa superstição com gato preto, a gente sabe que não existe bruxa. Isso tudo é uma brincadeira, é uma forma de brincar. Um dia fazer uma festa e brincar, é basicamente isso. Então, o Halloween não é para assustar, gente. Nós sabemos que isso não é de verdade, é brincadeirinha, tá bom? Agora vamos ao nosso homework. Primeiro, número 1, vocês têm que treinar esse vocabulário, né, de Halloween em casa, tá? Com a família. Número 2, vocês vão ter que fazer um desenho com os elementos do Halloween. Como assim? Como se fosse uma festa, professora? Sim, você pode fazer o desenho de uma festa de Halloween. E aí você coloca os elementos, coloca as pessoas fantasiadas. É um desenho bem bonitão, tá? E por último, você tem que escrever a data que é comemorado o Halloween lá no final do seu desenho. E depois você envia pra tia, tá bom? Gente, a nossa aulinha acaba aqui hoje. E é isso, a gente se vê semana que vem com mais um tema de aula. Então, beijinho, bye bye e Happy Halloween!